Luiz Inácio Lula da Silva foi o nosso 35º presidente, cargo que exerceu de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Foi sucedido por Dilma Rousseff, atual presidente do país. Na era petista, o Brasil se comprometeu com o BRICS, desagradando os Estados Unidos. Desde que o BRICS se transformou em ameaça real ao sistema hegemônico do dólar, o PT sofre retaliação e está sob ataque. O judiciário brasileiro tem articulação vinda de fora e exerce uma justiça demasiadamente seletiva, omitindo os crimes da oposição tucana, PSDB. O juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, tem na mira todos aqueles que os Estados Unidos pretendem destruir para continuar com sua configuração imperialista no Brasil, incluindo as empreiteiras de matrizes nacionais, como a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. A Odebrecht é uma grande empresa brasileira que, além de tecnologia no setor energético, também atua na defesa estratégica do país, como no projeto ProSub, de submarino nuclear para vigiar a costa brasileira, conhecida como Amazônia Azul por sua riqueza, assim como a Amazônia Verde. O projeto ProSub, depois de toda a movimentação da Lava Jato, encontra-se praticamente boicotado. Durante os governos petistas, houve uma relevante mudança social, através de programas de inclusão e assistência aos menos favorecidos. Todavia, a grande retaliação que os petistas sofrem é por seu alinhamento com os russos e chineses, quadro que nos faz lembrar do golpe de 64, já exposto nessa série por mim. Não é de interesse dos Estados Unidos que continuemos participando do BRICS. Afinal, o bloco é a maior ameaça à hegemonia do imperialismo, cuja moeda de troca é fiduciária, atrelada ao petróleo principalmente. Fato que o BRICS quer superar, através da volta do padrão ouro. Rússia e China investiram muito na compra de ouro e passaram a adotar suas moedas nacionais para o comércio do petróleo, além de contar com a parceria do Irã, que está de volta ao cenário econômico geopolítico depois de anos de embargos. As investidas da OTAN na Síria nada mais são do que a tentativa de se manter no controle do Oriente Médio. Mas Síria é parceira dos russos e dos chineses. Estes formam a coalizão, junto ao Irã também. Fato que os permite atuarem militarmente dentro da Síria. Mas a OTAN, ao assim fazer, não age dentro das normas da própria ONU, por não fazer parte da coalizão. Eis a busca desesperada para manter o petrodólar da mega oligarquia dona da Reserva Federal Norte-Americana, o Fed, e assegurar o controle do petróleo do cartel ocidental das corporações. Síria estava na lista que o general reformado do Exército dos Estados Unidos, Wesley Clark, apresentou, dos países a serem invadidos. O Iraque foi devastado pelos Estados Unidos por 2 únicos motivos. O modelo ocidental precisava do petróleo iraquiano e Saddam Hussein adotaria o euro para as transações de petróleo, excluindo o dólar. A Líbia, país que também estava na lista dos párias, teve o seu líder Gaddafi assassinado, com a onda de insurgência conhecida como a Primavera Árabe, nitidamente alimentada pelo Ocidente. Hoje, a Líbia encontra-se destruída e seu petróleo está nas mãos do cartel das corporações petrolíferas, essas mesmas que também querem nos tirar o nosso pré-sal. Gaddafi foi retalhado porque se negava a aceitar a Líbia como um país satélite das nações hegemônicas. Também tinha intenções de livrar a África do dólar, a maldita moeda norte-americana, única de reserva internacional, que o Fed fabrica do nada e escraviza a humanidade. O BRICS, gente, ele é extremamente importante por causa da nossa necessidade da desdolarização da nossa economia e da economia mundial. Vejam que pelo fato do Fed imprimir dinheiro sem lastro algum, dá o poder para ele de gerar crises e amarrar os países, como eu contei para vocês aqui. O BRICS, ele quer justamente retomar o padrão ouro. China e Rússia estão comprando muito ouro e querem também tirar a hegemonia do petrodólar. Assistam meu vídeo, O Jogo Sujo do Petrodólar, é um artigo da Heloísa Vilela. Inscrevam-se em meu canal e acompanhem meus vídeos sobre assuntos geopolíticos e como o Brasil está inserido neles.
Lá você vai encontrar o vídeo O Jogo Sujo do Petrodólar. Dessa vez, Washington comprou uma briga no qual já tem derrota garantida. Tudo é uma questão de tempo. A briga não é exclusivamente com a Rússia, mas Moscou pode dar um empurrão decisivo. Agora, por que eu citei essas duas jogadas no tabuleiro de xadrez geopolítico mundial? Porque são essas duas jogadas que vão decidir o futuro do mundo inteiro. A Rússia, ela emergiu da desgraça neoliberal com Putin. O documentário O Segredo das Sete Irmãs, que particularmente é um documentário que eu gosto bastante, é um dos melhores e eu sempre recomendo em meus vídeos, tem um trecho que fala sobre essa entrada de Putin na Rússia e já desfazendo as amarras neoliberais. Tá no meu canal com o título Putin não brinca em serviço. Acessem lá e assistam. Muito bom para vocês saberem como que o Putin tirou a Rússia das amarras do neoliberalismo. Power was changing hands. A new Tsar was enthroned, a former KGB colonel by the name of Vladimir Putin. He too needed oil revenues to finance greater Russian renewal and reinforce its international influence. A China, por sua vez, ela despertou e com a possibilidade do fim do petrodólar, ela pôde começar a se desfazer das suas reservas em dólares, despertou para a possibilidade de realmente ser o maior mercado mundial sem a total interdependência que tem dos Estados Unidos. Bom, gente, nós vivemos numa crise, sim. Mas a nossa crise não é a de natureza que o PIG tanto alardeia por aí. E o faz para atingir exclusivamente o governo. Nós bem sabemos disso. Nossa crise tem raízes profundas e está sedimentada na debitocracia que o imperialismo nos impôs. E é uma crise do capitalismo, é uma crise mundial. O sistema está em crise porque esgotou-se. O capitalismo ele se esgotou principalmente pelo consenso de Washington. E eu acredito que isso não tenha sido proposital, não. E esgotou-se porque o capitalismo está apoiado num modelo anacrônico imposto pelas nações hegemônicas. E esse modelo neocolonial ele segue aquela mesma linha de tirar as riquezas dos países e levá-las para as metrópoles, né? Que hoje, na verdade, as metrópoles são as grandes corporações, não é mais aquele estilo do colonialismo do passado. O neocolonialismo ele está sedimentado no roubo das riquezas dos países, mas para concentrar em mãos privadas, para concentrar principalmente nas mãos das grandes corporações. E é lógico que também para sustentar o padrão industrializado das nações do hemisfério norte. Da Revolução Inglesa, do colonialismo inglês, passando pelo imperialismo norte-americano, que o capitalismo necessita para manter o seu formato absolutista, hegemônico. Estas nações tidas como ricas, industrializadas, de tecnologia avançada, não possuem recursos naturais para manter esse padrão, pois elas estão numa região temperada, fria do planeta. Essa região ela é destituída de recursos renováveis e fósseis também. Essas nações, e principalmente os Estados Unidos, elas não podem viver sem essa formatação, principalmente depois que o seu Banco Central se tornou uma instituição privada que desenha os rumos que ela deve tomar, pintando um papel sem valor nenhum que não representa riqueza nenhuma real. A China e a Rússia, elas também não dispõem daquilo que realmente precisam para manter a sua liderança, bem como a sua industrialização. Por isso, essas duas nações, elas estão dispostas à interdependência com os países que têm recursos naturais, principalmente com o Brasil. Vamos falar da ótica brasileira, porque algumas pessoas dirão que a Rússia, que a China tem uma interação
colonialista também na África. A situação da África é outra, eu estou falando da nossa situação aqui. A China ela está disposta à interdependência com o nosso país, sim. Não há outro modo de alianças a não ser essa, para o bloco BRICS. Agora, os Estados Unidos e as outras nações, as nações hegemônicas, já deram prova de que eles não estão interessados em agir com interdependência para com a gente. Eles querem mesmo nos colonizar. E tem feito isso há anos. Então, gente, chegou a hora da gente acordar. Chegou a hora da gente ver que o dólar é uma moeda que não representa riqueza nenhuma real. Que essas nações ditas ricas, o poder delas está apoiado simplesmente no poder de matar, de coagir. O modelo econômico imposto pelo hemisfério norte é inútil para a gente, porque ele não atende às nossas necessidades. A economia dolarizada é uma desgraça para todos os países do mundo, mas principalmente para a gente aqui. Nós precisamos superar esse modelo. Nós precisamos retomar o capitalismo estatal. Nós precisamos retomar o Estado forte e superar a ideologia neoliberalista. Precisamos ter gerência novamente da nossa economia, restituir os setores estratégicos, principalmente os setores estratégicos, na mão do Estado novamente, incentivar a indústria nacional, as grandes empresas nacionais. E não é o que vem acontecendo, né? Nós estamos vendo que essa campanha contra as empreiteiras brasileiras, inclusive o Ministério Público Federal tem ido aos Estados Unidos para pedir ajuda para incriminar a Odebrecht, e isso daí é um grande golpe contra as empresas nacionais, independente delas estarem envolvidas ou não em algum esquema de corrupção. Não é desse modo que elas devem ser punidas, porque a punição delas vai significar a punição do país também. Um país sem matrizes nacionais, ele não tem como desenvolver tecnologia. E um país que precisa desenvolver tecnologia, ele incentiva também a educação, a formação de grandes profissionais, de estudantes mais intelectualizados. E tudo isso, a volta dos setores estratégicos, incentivo à tecnologia e à indústria nacional, a voltar com um pouco daquele pensamento do Getúlio Vargas e derrubar tudo que aconteceu desde a sua morte, é o sine qua, digamos assim, para superar a debitocracia também. E sendo assim, poder destinar mais recursos para as demais áreas sociais, entre elas a educação, que está falida. Não existe meritocracia, gente, num sistema desequilibrado, principalmente num sistema desequilibrado educacionalmente. O BRICS, ele está aí, é a nossa possibilidade da desdolarização da economia, é uma possibilidade real disso. E aproveitando essa onda mundial, a volta do padrão da paridade ao ouro. Desdolarizar a nossa economia significa conter a inflação de verdade, porque a nossa inflação ela é sensível a câmbio, ou seja, a desvalorização do real perante ao dólar.